alunos, tudo bem? Bom, ainda estamos em isolamento social, mas vamos manter a fé, nos cuidarmos, né? Bom, hoje aproveito aqui para fazer uma retomada de conteúdos com vocês e avançarmos. Quando se fala em língua portuguesa, nós falamos bastante na competência leitora e escritora, né? Com certeza, tudo que vocês forem estudar, vocês terão que falar sobre isso. Hoje, nós vamos retomar um pouco sobre a narrativa. E o que é narrativa mesmo? É quando a gente conta uma história, narra, conta algo, né? Pode ser um romance, uma novela, um conto, uma crônica, uma fábula, enfim. A narrativa, a tipologia narrativa, ela é extensa, tá bom? Bom, vamos lá. Nós vamos revisitar um pouquinho o conteúdo sobre os 5 elementos narrativos. Estamos lembrando? Toda narrativa ela tem elementos essenciais e importantes para que ela aconteça. Então vamos dar uma olhadinha neles de novo. Elementos narrativos, nós temos 5 elementos: o narrador, o personagem, o enredo, o tempo e o espaço. Tá bom? Enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse foco narrativo. O que seria o foco? É a forma como o narrador enxerga a situação. O narrador é quem? É aquele que conta a história pra gente. Ele relata o acontecimento, que pode ser real ou imaginário. Vamos ver então. Quando eu falo de foco, é como o narrador enxerga. Se o narrador for de primeira pessoa, a gente fala que é um narrador personagem. Quem lê o livro Diário de um Banana tem o Greg, que é um narrador de primeira pessoa, porque ele conta a história que ele vive. Então, por isso, ele é chamado de narrador personagem, primeira pessoa. É a história dele. Temos também um narrador de terceira pessoa. Não tem de segunda pro, não tem de segunda. Ou ele fala eu, né? Nós, com ele junto, ou ele fala ele, ela, ou cita o nome de alguém, mas ele não fala em segunda pessoa, tá? Então, olha só, um exemplo de um narrador que observa, aquele narrador que é fofoqueiro e fala da vida dos outros. Aliás, é fácil falar da vida dos outros, né? Olha só, João andava pela rua quando, de repente, tropeçou no pacote embrulhado nos jornais. Agarrou vagarosamente, abriu e viu surpreso que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Que bom! É bom, né? Nesse momento nós estamos todos precisando de muito dinheiro. Brincadeira, gente. Agora nós vamos ver, então, nós vimos o narrador, o personagem. Nós vimos que o personagem é aquele que participa da história. Opa, desculpa. Que participa da história. E pode ser um narrador principal, que dentro do narrador principal nós temos o protagonista, que é aquele bonzinho, e temos o antagonista, que é o vilão da história. E nós temos também as personagens secundárias, aquelas que são também importantes, mas elas têm uma participação menor na história. E os figurantes, que não fazem nenhuma interferência, mas elas estão no cenário, como se passasse por ali, né? Então nós temos os personagens que participam da história. Temos o enredo da história, então eu falei do narrador, do personagem, agora nós vamos falar do enredo. Enredo, meus amores, é a sequência dos fatos, a história em si, o começo, o meio e o fim, mas ela ganha um nome diferente. O começo é a situação inicial, que é quando tá tudo tranquilo, os personagens são apresentados dentro de um espaço. Aí vem de repente, igual o João que estava andando pela rua, né? Tudo comum. Na rua, tudo calmo. De repente, o de repente é o quê? É esse conflito. Surge uma situação diferente e que tira a calmaria da história, quebra aquela calmaria. Aí vem o desenvolvimento, que é o desenrolar da história. Antes de fechar a história, de terminar, nós temos o clímax, que é aquele momento mais
tenso da história. Tum, 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 tum. E aí vem o desfecho. Acaba a história. É o fim, o desfecho. E agora nós vamos falar do tempo. Falamos do narrador, do personagem. Agora vamos falar do enredo. Agora nós vamos falar do tempo. O tempo pode ser tanto cronológico, tá? Ou seja, ele pode marcar o tempo mesmo passando de acordo com a sequência lógica, ou pode ser um tempo psicológico, que faz parte das lembranças e do momento em que o personagem sente algo dentro daquela história cronológica e revive alguma coisa naquele momento, tá? Então, esse tempo cronológico é o tempo comum. E o tempo psicológico é aquele que faz parte de algumas coisas que o personagem sente, tá? Por isso que fala dos sentimentos dele. Temos também o lugar, o espaço em que a história acontece. E esse espaço, ele pode ser um espaço físico, normal, ou pode ser também, já que o personagem às vezes vive um tempo da mente dele, da cabecinha dele, ele está dentro de um espaço. Então, pode ser também um espaço psicológico, ou um espaço social, que é quando ele divide com outras pessoas. Mas o espaço é o espaço, gente. É o lugar em que a história acontece. Bom, vamos ver se a gente acerta. Vamos fazer uma atividadezinha bem rápida. Só da cabecinha. Nós temos, então, o foco narrativo, que pode ser de primeira ou terceira pessoa, o personagem, o enredo, que é a própria história, o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, e o espaço. Agora eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês relembrarem as histórias da Pro, e aí vocês vão analisar os 5 elementos: narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Bora lá! Lembra dessa história? Lembra do Inholau e do Inhobento? A gente pode imaginar que são eles aí. Sá passado, vocês já ouviram essa história, ela tá numa linguagem mineirinha. Ela é bem coloquial. Sá passado, era 6 de setembro, tava eu na cozinha tomando um pingo com mel e cozinhando um quilo de carne para fazer macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou, o fiofó da galinha explodiu. Nossa senhora! Fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí de dentro da pia. Fiquei sem saber. Nunca vim, nunca tô, pronto eu vou. Olha pra você ver que loucura, gente. Graças a Deus, ninguém se machucou. Pensaram nos elementos aí? Vamos ver se vocês conseguiram pegar todos esses elementos? Vamos ver se vocês conseguiram pegar os 5 elementos narrativos dessa história. Narrador é um fofoqueiro ou é um personagem? Primeira pessoa. É personagem, porque ele conta a própria história. E o personagem que conta a própria história é o Mineirinho, né? Que eu coloquei aqui o Inho lá. O enredo, ele tá lá, a história, a situação inicial calma, ele tá cozinhando, tá tudo bem, e ele ouve um barulho. De repente, o clímax, ele fica branco de susto, e aí ele vê que ninguém se machucou. É o desfecho. Que tempo é esse? Um tempo sequencial, tempo cronológico. E o espaço, gente? Na cozinha dele, né? Bom, agora que a gente já relembrou alguns conceitos e a gente está falando de retomar habilidades voltadas para competência leitora e escritora, eu vou explicar para vocês a atividade. Ela tá lá na folhinha, que eu também estou colocando junto com esse vídeo, mas eu vou explicar aqui para que vocês tenham menos dúvidas, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão produzir um texto. Vocês vão continuar um texto. Trata-se de um conto bem legal. Vocês vão fazer o rascunho primeiro, como vocês faziam lá na escola, tá? Vai fazer o rascunho primeiro, depois vai passar limpo bonitinho, texto inteiro, até a primeira parte que a Pro vai colocar aí. Usando caneta azul ou preta,
tá? Tenta não fazer muito colorido, fica difícil para olhar depois. Vai ser a imagem, vocês vão tirar foto. Não se esqueçam, gente, de colocar título no texto, de alinhar os parágrafos bonitinho, tanto o parágrafo aqui como a margem, verificar a pontuação de vocês, verificar como o texto está organizado, se ele está bem coeso, bem encaixado, um parágrafo com o outro, se ele tem sentido, já que eu vou colocar uma parte, a sua continuação tem que ter coerência, tem que ter sentido com o que eu já coloquei. Depois de você escrever, então você fez o seu texto, passou ele a limpo, bem bonitinho para pro, com a letra bem bonitinha, caprichada, que eu sei que vocês sabem. Você vai fazer uma gravação, pode ser um áudio de vocês mesmo, e enviar essa atividade de vocês, que agora vai ser enviada por e-mail. Envie, então, uma foto do seu texto para mim e um áudio do seu texto bem bonitinho, tá? Eu vou mandar um exemplo desse áudio para vocês, ok, gente? Então, olha só. Eu vou pôr o texto aqui, o comecinho dele, tá? Para que vocês saibam. O áudio vai ser desse jeito que eu tô contando. Então, vocês vão fazer o texto e montar um áudio. Aqui vocês estão me vendo, mas pode ser só a fala, tá? Então, vocês vão gravar um áudio fazendo do jeito que a Pro tá fazendo. Era uma vez um rei que tinha um filho chamado Átila. Um dia, o rei chamou os sábios de seu reino e lhes disse: como posso pôr meu filho à prova para saber se é realmente valente, digno de suceder-me como rei? Ai, majestade, mande-o procurar o jardim mágico onde crescem as maçãs da vida, disse um dos conselheiros. Que traga uma para vossa majestade. O outro já disse: mande-o buscar o anel da verdadeira felicidade. E o terceiro: o príncipe deve trazer o espelho da verdade do palácio do rei Mendonça, que vive no reino do fim do mundo. O rei se despediu de seus cortesãos e mandou chamar o filho. Quando Átila se apresentou diante dele, disse-lhe: e é isso, gente. Vocês vão produzir o texto continuando essa história. Caprichem, hein? Quero ver histórias bem bonitas. E façam uma gravação mudando as vozes, como a Pro mudou, fazendo barulhinhos que sejam necessários. Caprichem, quero ver histórias bem legais aí, ó. I love you! Saudades imensas de vocês, meus amores. Beijos!